como falar com átomos, consciências, arquétipos e mitos. Bom, duas coisas são necessárias para que você tenha sucesso. É preciso entender que a consciência divina, ela é una. Ela apenas se subdividiu. Então, a consciência cria. Então, toda a criação, a consciência está inserida ali. Então, um átomo, ele tem consciência. Os mitos são consciências, os arquétipos são consciências. Tudo é consciência divina. E outra coisa é a gente desmistificar a questão de que Deus está lá e eu estou aqui. Eu sou um pobre mortal, então eu vou falar com o divino. E aí, porque assim, olha gente, as religiões, elas fizeram uma grande lavagem cerebral na gente. E isso daí é uma coisa que está no nosso subconsciente, são crenças. E que faz a gente se sentir pequenininho diante de Deus, o divino. Aí você pode dizer para mim, não, eu sou ateu, eu nem tenho religião, ou eu sou agnóstico, eu não tenho religião, eu não ligo para isso. Tá, nessa vida, mas e todas as outras que você já teve? Ninguém sabe quantas vidas já teve, ou a quantidade de informação que tem no seu subconsciente e que está ali vibrando e que está influenciando o teu consciente. E aí o teu pensamento ele é contaminado e que aí o coração, o sentimento é contaminado e as ações vão na direção, nesse sentido, vão nessa direção. Pensou, sentiu, criou, agiu de acordo. E a sua criação será baseada em quê? Nas crenças que estão no seu subconsciente, que são o quê? E olha, o subconsciente age na nossa vida 95%. A gente, às vezes, não tem consciência disso. Então, quando você entende que a consciência, ela é una, e que ela só está subdividida, ela está toda dividida na criação de Deus, aí você entende que átomo é consciência, que você é consciência. E aí essa comunicação com toda a criação, ela se torna mais fácil. E ela é tão simples, e de tão simples, as pessoas não acreditam. Porque, veja bem, é de consciência para consciência. Quando você fala com, por exemplo, com o átomo, todos os átomos do seu corpo, quando você fala com eles vão receber, porque você manda uma onda de informação, eles vão receber essa onda e vão acabar agindo de acordo, pode não ser da primeira vez, mas a constância em fazer isso vai fazer com que eles te obedeçam. Paramahansa Yogananda mesmo, ele conta num livro dele que ele estava na casa de um senhor e ele provou o queijo gorgonzola pela primeira vez. Então ele diz, as minhas células se rebelaram, o meu ser todo ficou alvoroçado. E eu, então, para não deixar ninguém perceber, eu mentalmente falei com as minhas células, eu sou o seu Senhor, me obedeçam, se comportem, fiquem calmas que eu vou comer esse queijo e vocês vão aceitar. Me obedeçam, eu sou o seu Senhor. Então isso é ter a consciência de que o divino é tudo. Então você é o divino, você é um deusinho, uma deusinha. Você só está em crescimento, não está ainda manifestando aquela grandeza a qual você é. Mas você tem todo o potencial latente dentro. Então, para falar com eles, é a coisa mais simples. Seria bom ativar o arquétipo do puro. Tem uma frase que todo mundo conhece.
deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus não estava falando de criancinhas, tá? Ele estava falando do arquétipo do puro, que é realmente se portar como uma criança. O que é? Não é ser ingênuo, é ser puro de coração. E quando você pensa que você é menos e que Deus é o grande e você não é um pecador, você não merece a misericórdia de Deus, ai, eu nunca vou acessar Deus, você está contaminado, você tem crenças, então você já não está puro. Ser puro é você fazer as limpezas do subconsciente, é você entender que você é partícula divina e que você pode sim se comunicar com o divino e que ele vai te ouvir. E o divino está em tudo. Quando eu fiz todos os cursos que eu fiz, não só de arquétipo, como os estudos, eu não aprendi essa técnica que eu vou ensinar. Isso aí fui eu que desenvolvi, tá? Ninguém nunca me ensinou isso. Porque eu já falei com quem eu fiz curso, vocês podem pensar, eles estão ensinando isso. Não, eles não me ensinaram isso. Mas isso deu super certo. Quando eu fui ativar arquétipos, quando eu comecei a aprender, eu tive uma dificuldade muito grande. E eu olhava a foto, as figuras, eu às vezes pesquisava, vamos supor, o arquétipo da leoa, eu fui estudar, porque no xamanismo eu descobri que o meu animal de poder era a leoa. Então eu fui estudar e eu tentava fazer aquela leoa que eu já tinha vindo com esse arquétipo. Você vem com um animal de poder, o animal de poder é o quê? É aquilo que você precisa para você lidar melhor com a vida que você tem no momento. Então eu tentava fazer a leoa vir para fora. Mas eu não conseguia. Então, essa técnica que eu desenvolvi de falar mesmo, eu aprendi primeiro na igreja evangélica. Quando eu nasci na igreja, eu nasci já evangélica, né? A gente já nasce e aí a gente orava muito. E isso cria uma grande intimidade com Deus, com Jesus. E também, depois que eu deixei a igreja, eu percorri várias filosofias de vida e na Seishonoye, eles falam muito sobre isso, sobre você falar com as suas células para você se curar. Tem até um livrinho de orações e tem uma pequena oração ensinando. E eu lembrei das orações, eu falei, olha, isso funciona mesmo. Então, eu comecei a falar com tudo. Eu falo com tudo. Então, como você vai falar? É com a pureza que você tem. Quando você tem um amigo, você não se abre? Você não fala o que está no teu coração? É a mesma coisa. Qual é a diferença do teu amigo para o átomo? Qual a diferença do teu amigo com a estrela, com o sol, com a terra, com o fogo, com a água? Qual a diferença de você estar falando com o teu amigo ou com o teu pai ou com a tua mãe? De você falar com Deus? Pode parecer que tem diferença, mas não tem. Porque tudo é consciência divina. Isso é o principal. Então você vai falar com os seus átomos, por exemplo, você tem 7 octilhões de átomos, você é um universo. Então quando você... E esse é o teu povo, e você é o Deus deles. Por que você é o Deus deles? Porque o grau de consciência que você tem é que está comandando o funcionamento, a vibração de cada átomo do teu corpo. Então, se você está doente, se você ficou doente, eles não estão vibrando harmonicamente. E aí você pode falar com eles da maneira mais simples. Olá, meus átomos, eu estou aqui para falar para vocês. Eu falo com eles, vocês são o meu povo, eu quero que vocês façam isso, tenham mais equilíbrio, eu estou doente, eu preciso de saúde. Mentalizem a saúde, não deixe a sombra do subconsciente te atrapalhar naquele momento. Então é falar como se fosse um amigo, um pai, uma mãe, da forma mais simples. E a constância, você vai ver, se você tiver constância, todo dia fizer isso, você vai ver a diferença. O tempo aqui é pouco, né, gente? Não tá dando tempo. Eu vou gravar outros vídeos para falar sobre as outras consciências.